E aí pessoal, todos os ouvintes desse canal, Deus salva os pecadores. Nesse vídeo de hoje eu venho aqui como professor da escola dominical falar essa revista aqui, como o canal aqui é novo, aí eu vou começar da revista 10, que fala a realidade bíblica do inferno. Então, mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as notificações quando eu postar aqui o vídeo do ensinamento da palavra de Deus. Então, no texto áureo diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A gente viu aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, né, capítulo 25, versículo 41, que diz assim, né, essa palavra. Texto áureo. Áureo quer dizer brilho. Ou você brilha para a eternidade da salvação, ou você brilha para a condenação eterna. Mas não é o projeto de Deus, né? O projeto de Deus que eu já falei. O projeto de Deus é salvar o homem, independente da situação que o homem se encontra, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu não mato, eu não roubo, eu não se prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas entenda isso, que a salvação quando aconteceu o pecado lá no Jardim do Éden, o Adão não matou, Adão não roubou, Adão não se prostituiu. Adão era santo, Eva era santa, eles eram eternos. A Bíblia diz isso, que eles eram eternos, eles eram imortal, pois a partir do momento que ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram eternos. Foi a partir do momento que ele desobedeceu. Deus colocou duas árvores, a árvore da ciência, a árvore da vida, que eles poderiam comer livremente, a árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal, que eles não poderiam comer. Duas árvores importantes tinha lá no Jardim do Éden. A árvore da vida, né? A árvore da vida, né? E a árvore da ciência do bem e do mal. Dessa aqui ele poderia comer, dessa aqui não. Então, o que acontece? Eles comeram e pecou. Então, se você estiver ouvindo essa palavra, lembre-se bem, mesmo que você não tenha feito esses erro errado dessa forma, lembre-se que você tem um vírus. No seu DNA tem um vírus. Esse vírus ele só sai mediante aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Mesmo que você seja aquele cara bonzinho. Eu sou bonzinho. Faço doação, dou um monte de coisa. O apóstolo Paulo fala que ainda que você doe até tudo que você tem, mas se não tiver o amor, nada seria. Ainda que você faça um monte de doação, faça bondade, mas se não tiver o amor sabe quem é? É Jesus Cristo, o Salvador. De nada seria. Aqui a gente viu uma separação na hora da consumação. Essa separação que Deus vai fazer já é uma separação eterna, né? Onde o justo passa para a vida eterna e as pessoas condenadas para o fogo eterno. O Senhor vai direto para o fogo. Hoje, quando a pessoa morre sem salvação, ela vai para um lugar chamado Arder, que é o inferno. Não é o lago de fogo, mas é o inferno, um lugar quente, um lugar insuportável, né? Agora, no lago de fogo vai ficar só por dia que nem fala aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que aí é o lago de fogo, a condenação eterna. E lá vai ser triste, hein? Segundo o que Jesus fala, sua alma não morre. E tem uma pessoa, vai ficar lá na eternidade, lá, corpo, alma e espírito, segundo a palavra de Deus diz. A pessoa vai receber um corpo, mas com o corpo do pecado, depois do julgamento. Então lá é cruel.
lá é cruel. A pessoa só vai ver essa situação quando a pessoa morre. Eu e você, qualquer um. Quando morrer, a gente vai saber a dimensão espiritual, a dimensão. Se não for salvo, já sabe. Lá não é bom, é cruel, mas se for salvo, aí a gente vai entrar no lugar de gozo, alegria e paz. Quando a gente pega uma férias, que estamos de férias, a gente fala de gozo, né? Isso significa que você vai desfrutar coisa boa, você vai ter uma coisa boa, né? Mas o inferno é uma realidade. Infelizmente, meus amados irmãos e ouvintes, se você não aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, não sou eu que diz, é a palavra de Deus que diz, é o próprio Deus que diz. Se não aceitar o Filho de Deus, vai para o inferno. É segundo o que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Eu sou somente um porta-voz, sou somente uma voz no instrumento do Senhor Jesus. Verdade prática, o inferno é um lugar real de dor e agonia e desespero. E sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Você vê que a escola bíblica dominical, ela fala sobre isso, né? Sobre o inferno. Aqui em Mateus, deixa eu ver se fica melhor aqui para mim ler. Mateus capítulo 25, versículo 41 até o 46, que diz assim a leitura: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Abatai vós de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, e não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O justo é justificado, né? Quando tivemos com fome e com sede, quando você uma vez convertido, não deixe de fazer a doação, continue fazendo a doação. Se você fazia antes, faça também. Se você antes fazia o bem, continue fazendo o bem, porque o vírus que afetava você a entrar no reino de Deus já saiu. A partir do momento que você aceita Jesus, o vírus sai, mas você precisa continuar, é uma batalha. Não para por aqui, é uma batalha até o dia de nossas vidas aqui na Terra, é uma batalha. É uma briga entre o bem e o mal. Você tem que prevalecer, servindo a Deus, para poder ter garantia de vida eterna. Não é só aceitar Jesus e pronto, não precisa fazer mais nada, não. Existe um processo de mudança de vida. A gente não muda de um dia para a noite, ninguém muda de um dia para a noite, mas vai mudando aos poucos. Para a gente se livrar do poder do inferno, do poder do diabo e dos demônios, precisamos se achegar-se a Jesus. Porque a Bíblia diz: chegai vós a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você resiste o mal, resiste o diabo e os demônios, Deus, e se achegas a Deus, eles fogem. Eles não aguentam. O poder de Deus é maior, eles não aguentam. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que o céu. Mas a página dos evangelhos, eles também ensinam
mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina e veremos as principais palavras que traduz inferno e mostraremos que nessa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Quando você nega Jesus, rejeita ele, você está sujeito a ter essa sentença do juiz, a ter essa sentença de morte. É pior do que qualquer coisa nessa vida, essa sentença. Porque a pessoa fica presa para sempre no lago de fogo. O inferno é um lugar, como diz a Bíblia, é um lugar que sua alma não morre. Ai, 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 ui, ui, ui. É gritando, é choro, pranto e ranger de dente. Jesus fala, é choro, pranto e ranger de dentes. Imagine a situação, é séria. Você que está me ouvindo, Deus, ele prova o seu amor, ou ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos garantir a vida eterna. Amor. O inferno não foi feito para nós, é que eu já falei, mas infelizmente muita gente vai para lá. Porque Jesus falou assim que, ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? Aí ele vai dizer, apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno. Ah, mas a pessoa fala assim, mas Senhor, eu profetizei. Eu fiz um milagre. Eu curei. Mas Jesus falou assim, apartai vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Os ímpios, eles serão lançados no inferno. Quando fala a palavra ímpio é a pessoa que não quer saber da salvação. A impiedade da pessoa é tão grande que ela não quer saber da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela vai para o inferno, felizmente. Não sou eu que digo, é que eu falo. Eu sou somente o porta-voz. É a palavra de Deus. Com toda a humildade, é a palavra de Deus. Então eu estou aqui como porta-voz da palavra de Deus. E é necessário falar. É necessário. Tópico primeiro, a penalidade humana a respeito do inferno. Filosofia, teologia, demite a cauterização, os que vivem na crueldade, dominado pelos poderes das trevas deste mundo, nega prontamente a realidade do inferno. Filósofos, humanista, diz que a afirmação bíblica de técnicos do inferno não é possível com os vocais éticos modernos, teologia modernos, após moderno, nega a inspiração plena da Bíblia e por isso age para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certa pessoa irão para o inferno, mas por tempo provisórios. Porém, durante esse período serão
purificados receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então, filósofos e outras pessoas estão tentando derrubar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela jamais será derrubada. Seja eu, seja outros profetas, outros professores, outros ensinadores, sempre vai estar defendendo a palavra de Deus, custe o que custar. O inferno é uma realidade. Muitos dizem por aí que a pessoa entra lá no inferno, tem aquele período de tempo de purificação e depois retorna para o céu. Não existe purificação. Uma vez entrando no inferno, jamais sairá. Jamais. Ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Quem tem a chave é Jesus. Não adianta o cara dizer, você chega lá a ser bonzinho. Ah, Senhor, meu Deus, agora eu vou fazer o bom, porque eu estou aqui no sofrimento, e eu vou fazer tudo bem. Não existe nada para você fazer. É só choro e pranto e ranger de dente. Não existe mais nada. Se você tiver de fazer alguma coisa, faça quando estiver vivo. Quando você estiver vivo, você faça alguma coisa. Aceita Cristo como o único e suficiente Salvador e faça o bem. O ensino do universitarismo. Outros argumentam, e muitos frequentemente, atualmente, o falso ensino de que no final das contas todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio ou cruel para um crente que busca e tem uma vida santa, fugindo do pecado. E ainda, central do universitário é de que todos somos filhos de Deus. E com ele, um ser de amor não pode condenar o ser humano, uma punição eterna. Então a gente vimos aqui, o universitarismo, eles falam que não há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre um assassino e um crente que serve a Deus. Para eles não há diferença. Mas há diferença, sim. É claro que há diferença. Há uma diferença, tem que haver mudança de vida. Aquele que serve a Deus está garantido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala aqui também sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus porque o amor de Deus é grande, não abrange. Entenda o amor de Deus. Deus nos ama. E ser filho de Deus. Mas o que é ser filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Não. Existem os filhos de Deus e os filhos do mundo. Porque o filho de Deus é aquele que obedece. É que nem você ter um filho. Se o seu filho obedece a você, você fala, meu filho, faça isso. Ele faz, ele vai obedecer. Esse aí é filho. Quando ele não obedece, ele não quer fazer o que não quer, o que o pai fala, meu filho, não faça isso, ele vai e faz. Ele está desobedecendo. Para Deus, essa pessoa não é considerado filho de Deus. E Deus não é uma pessoa que vai confundir o amor dele com o amor de todo mundo. O cara está de qualquer maneira, Deus vai ter misericórdia. Tá bom, meu filhinho, você vai entrar no céu dessa mesma forma. Não, amor, tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. Aceitando a Jesus e fazendo a sua vontade, não adianta. E aceitar Jesus e ficar no pecado. Tá bom, Deus vai perdoar. Não, Deus é um juiz justo. Um juiz justo, ele ama a justiça, ele é um juiz justo.
Deus é amor. Uma vez uma pessoa me falou assim, eu vivo nessa vida tal, outra, porque Deus é amor. Ele confunde. O amor de Deus é totalmente diferente, meu amigo. O amor de Deus é ágape, um amor sem interesse humano, sem interesse, sem troca, assim, que a pessoa pensa do amor de Deus. Ah, eu faço o que eu quero, mas porque Deus me ama. Não, se você ama Deus, ama. Então obedece às suas leis, à sua palavra. Faça a vontade de Deus. A gente não é perfeito, perfeito é só Deus. Mas pelo menos se esforça um pouco para entrar no céu. E terás a vida eterna. Alerta o apóstolo Paulo. Esse falso ensino revela a fraudes que muitos intelectuais cristãos comentam a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Nega integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam a aparência de piedade, mas negaria a sua eficácia. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Deixa eu aqui abrir aqui a passagem, a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 5. Capítulo 3, versículo 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e destes, afaste-te. Então afaste dessa pessoa, não se aproxime. Se ela não quer saber de Deus, afaste desse tipo de pessoas mal influentes. Mateus capítulo 7, versículo 15. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos lá. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Versículo 15. Que Jesus diz no Sermão do Monte: acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vão aparecer, está pensando que ele vai aparecer como pessoas todo brabão, mal? Não! Esses falsos profetas, eles vão aparecer com pessoas más, mas a sua aparência é de bem. Bem vestido, bem vestido, tá bonitinho, mas a sua eficácia é de Satanás, é diabólica. Desses fuja. O apóstolo teria da fé e daria ouvido à doutrina de demônios, tendo sua consciência cauterizada, né? Você vê que é doutrinas de demônios. Vamos ver lá em 1 Timóteo 4, 1. Então essas pessoas são
demônica, né? Diabólica, né? Com esses ensinamentos. Se você vê uma pessoa que está fora da palavra de Deus, que tem um ensinamento fora da palavra de Deus, foge dessa pessoa. Foge dessa pessoa porque ele é escravo do diabo. 1 Timóteo, aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você vê que muitos apostarão da fé, apostatar, né? O desvio da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Desses pode fugir, se afaste, porque essas pessoas estão cauterizadas, está escravizada pelo poder das trevas. Se você fugir e correr para os braços de Cristo, você terá a vida eterna. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível compatível com os valores éticos modernos. Então, eles acham que não é compatível com os dias de hoje. Não importa. A palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia diz que ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Passado, presente e o futuro. A Bíblia é atualizada. Antes que eu e você nascesse. Por isso que a realidade do inferno está aí. A Bíblia é atualizada e é infalível a palavra de Deus. Jamais ninguém vai destruir a palavra de Deus, porque ela é eterna. Jamais. Então fique atento, obedeça a Cristo, permaneça firme se você estiver afastado dos caminhos de Jesus, porque o inferno é uma realidade. Tópico 2, capítulo 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser detectada no Antigo Testamento é Sheol. Sheol. Muitos Sheol, o mundo inferior dos mortos, a sepultura, interno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos irá. Jó capítulo 17, versículo 13 e Salmo 16, Salmo de número 16, verso 10 e Isaías capítulo 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Pois não seria resgatado de lá. Jó capítulo 21, 13. No Antigo Testamento ensina sobre o destino das pessoas que se concentrava mais para o lugar onde os campos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outras bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem claro, contudo, de modo geral. A palavra hebraica Sheol tem bem
descrita como lugar de castigo. Jó 24, versículo 19. Então a gente vimos aí a respeito do castigo, a respeito do significado da palavra inferno, lugar de sofrimento, Sheol, como diz aqui o texto da escola dominical, da palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Que fala que os fiéis vão para lá e depois voltam. Lembrando, pessoal, antes de Jesus ressuscitar, havia Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola que havia um certo rico, né? E um Lázaro que era pobre, né? Que não tinha nada, ele via ali mendigando, né? O rico tinha tudo, né? E aí morre o rico e morre o pobre. O rico vai para o inferno, o pobre vai para o seio de Abraão. Jesus conta essa parábola, simbolizando o inferno. Uma parábola, uma comparação, uma realidade. E ali, o pobre ele fica lá no seio de Abraão, ali, né? Um lugar mais, e tudo no mesmo, debaixo da terra, como diz a palavra de Deus. Mas é um lugar bom, suave, fresco. No outro, lugar quente, insuportável. Jesus contou essa parábola referindo ao inferno, ao sofrimento de dor. Aí ele diz: Senhor, Pai Abraão, me permita que rolar não tá meus irmãos lá, não tá os vivos, e fala para ele que aqui o lugar é ruim, aqui não presta, aqui é dor, aqui é sofrimento, aqui é terrível, é um lugar insuportável. Permita, Pai Abraão. Jesus contando essa parábola. Aí ele fala: não, meu filho, se não ouvir os seus servos, se não ouvir os profetas, os servos, os que estão vivos, quanto mais vai acreditar que alguém veio dos mortos? Alguém veio dos mortos, né? E falou, se eles vão acreditar. Se você tiver de acreditar, você tem que acreditar nos vivos. Não adianta acreditar nos mortos. Que já morreu, já era, não pertence a nós, pertence a Deus. Hoje já não existe um lugar. Hoje já não existe um lugar do seio de Abraão, debaixo da terra. Não existe mais. O inferno ficou lá. Hoje, quando Jesus ele ressuscitou na cruz, a Bíblia diz que muitas pessoas saíram de lá da sepultura e subiu para o céu. Na ressurreição de Jesus, todos que ficaram, subiu para o céu. Então, lá no céu é chamado de paraíso, repouso. Jesus mudou o lugar de lá do seio de Abraão, embaixo, e transformou lá para o paraíso. Como ele disse ao ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Jesus falou assim: hoje mesmo, meu servo, hoje mesmo você estará comigo. Hoje mesmo, não é amanhã nem depois. É hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Agora nós vamos lá. Eu queria fazer um resumo, porque para não ficar muito longo da revista, né? Para não ficar muito longo eu li o capítulo 2, né? Não sei se eu li tudo, deixa eu ver, eu li no capítulo 1, a revista 1, a 2, o Novo Testamento. O Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento, que foram traduzidas pela palavra inferno. Arde, traduzida no hebraico Sheol. Tártaro, Gena. Então, foi dados vários nomes no hebraico, né? Que aos dias de hoje todo mundo fala que é o inferno. É um lugar, que nem eu falei, insuportável. Um lugar de sofrimento. É a realidade da vida. A realidade. Que na hora que o cara estiver na hora do pé junto, do caixão, quando morre, aí você sabe se você vai passar da morte para a vida ou da vida para o inferno. Ou da morte para o inferno, que digo. Ou da morte para a vida,
ou da morte para o inferno. Jesus uma vez contou uma parábola, né? Que o jovem disse: Senhor, permita que eu vá sepultar meu pai primeiro e depois te siga. E Jesus falou assim: ó, meu filho, deixe os mortos sepultar os seus mortos e vem e me segue. Por quê? Porque o que estava morto, tanto fisicamente como espiritualmente. E a multidão que estava, aqueles mortos, que são mortos, estavam mortos espiritualmente. Tanto que estava morto como os que seguiam Jesus, ou seguia o morto, estava morto também. Mas morto o quê? O outro, o que estava indo no caixão, estava morto fisicamente e espiritualmente. E a multidão que ia levando eles também estava morto espiritualmente. Jesus falou assim, ele falou, você vê que ele falou assim: Senhor, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus falou: deixar os mortos sepultar seus mortos. E me siga, que eu tenho uma vida. Eu sou o dono da vida, diz o Senhor Jesus. Bom, tópico 2, só tem aqui um restante aqui para me ler. A palavra é traduzida, traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. A habitação dos ímpios, mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras, mas os anjos caídos estarão presos neste lugar. Então, os ímpios também vão estar lá, os anjos caídos que se tornaram demônios também vão estar lá, todos eles. O diabo e os seus demônios vão estar tudo lá, como diz a Bíblia, e os seres humanos que não herdaram a salvação vão estar lá também. Vai ser pranto e ranger de dente, como diz a Bíblia. Até o diabo vai gritar nessa vez, agora ele vai, o bicho vai pegar pro lado dele. Aleluia, glória a Deus. A palavra Gêmeos, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraico, a Treilos, ao vale de Inos, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, as dores de Maloque sacrificavam bebês pelo fogo. Segundo as Reis, capítulo 16, versículo 3 e capítulo 21, versículo 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. Jeremias capítulo 7, versículo 32 e capítulo 19, versículo 6. No templo do Novo Testamento era um lugar em que queimavam o lixo da cidade. Essa palavra recebeu tudo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final. Mateus capítulo 23, versículo 33 e Mateus capítulo 25, versículo 41 e o 46, que faz juntos ao termo inferno. Então a gente vimos aqui que naquele tempo ele sacrificava as crianças, coisa que é uma abominação para Deus. Deus não aceita sacrifício humano nenhum. Eles sacrificavam ao deus Moloque, lá perto de Jerusalém, então, e jogava aqueles lixos, então se tornava aquele fedor, aquela podridão, né? Então Deus não aceita. Entanto que Abraão, quando foi sacrificar o filho lá, Deus não aceitou, mas Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho simbolicamente representando o seu filho amado, Jesus Cristo. Então Deus não aceita sacrifício humano. Isso é coisa do diabo, se fazer sacrifício humano. Hoje não existe mais sacrifício assim, como fazia no Antigo Testamento, animais para representar o pecado do homem. Hoje não precisa mais, porque
Hoje só é você confessar, abrir com sua boca e fazer a vontade de Deus, né? Aceitar Jesus como único suficiente para você, vai para o céu. Então, voltando para o assunto do inferno, Deus não aceita sacrifício humano, e os que eles faziam na cidade, naquele lugar, perto da cidade de Jerusalém, que o pessoal colocou o nome de inferno. Sinopédia do tópico 2, a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando fala testamento, é quando o cara tem a propriedade, que ele já está ficando velho, que aí ele morre, né? Aí ele passa o testamento, a herança para outra pessoa. No Novo Testamento também, veio o Novo Testamento, uma nova aliança. Então, uma nova aliança que Deus fez conosco no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus fez aquela aliança com o povo hebreu, né? O povo hebreu. O Novo Testamento, Deus fez a aliança com a humanidade. Fez com o povo hebreu rejeitou Jesus. Então, Deus fez uma aliança com todo mundo. Fez um testamento. Então, o Novo Testamento, ele veio para todos, toda a humanidade, para todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. O Novo Testamento foi abraçado a todo mundo, toda a humanidade. Inferno, uma realidade. Cuidado com o que você está fazendo, porque o inferno é uma realidade da vida. Agora vamos para o tópico 3 e o final. No final, eu vou fazer aqui um resumo que fala aqui a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas sim, para o diabo e os seus anjos, que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sobre o governo de Deus, o governo do Deus desse século, o diabo será também sentenciado, destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Vou ler aqui para fazer aqui um resumo sobre o inferno, né, que é uma realidade, o Deus desse século, que a gente viu aí, né, o diabo, né, ele é o príncipe principado, que ele usa as pessoas, né, então ele é o Deus desse século. Então, se a pessoa vive no pecado, né, na lama do pecado, na luxúria, né, pessoas que realmente desprezam o seu Criador, tem a certeza absoluta que esse lugar é doloroso, hein? Não foi feito, como ele falou assim, não foi feito para o ser humano. Que nem o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito para o diabo e os seus anjos. Não foi feito para o homem, mas infelizmente muitas pessoas vão para lá, infelizmente. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino intelectualmente bíblico. Mateus 10, 28. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor, extrema agonia. Isso porque se o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, assim de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento. Todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separado de Deus, na presença do diabo e os seus demônios. Mateus
25, versículo 41. Então, essas pessoas passarão a eternidade no sofrimento junto com o diabo e os seus demônios. É uma realidade da vida. Não desperdice o seu tempo. O tempo nosso é tão precioso, o tempo está passando tão rápido. O tempo está passando hoje como se fosse uma palha levada pelo vento, uma folha levada pelo vento, mas não desperdice o seu tempo com as coisas do mundo, né? Com os prazeres mundanos, carnais, que levam a pessoa à condenação eterna. O castigo será eterno. Diversas passagens, tópico 3 aqui do número 3 da lição, tópico 3, o castigo será eterno. Diversas passagens no Novo Testamento denota a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Fogo, enxofre. Mateus capítulo 3, versículo 12 e Marcos capítulo 9, versículo 41 e 48. Fornalha acesa. Mateus capítulo 13, versículo 41 e até o 50. Trevas. Mateus capítulo 8, versículo 12 e o versículo 22 e o capítulo 22, versículo 3. Fogo eterno. Eu já li capítulo 25, versículo 41. Largo de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Capítulo 20 e o 10. Versículo 14 e o 15. Então, a gente vimos aí o lago de fogo. É uma realidade. Então, o castigo eterno se confirmará como uma perdição uma penalidade que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso, este castigo tem a relação direta com o pecado. Todos pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 e o 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ideia do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto de escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Capítulo 25, versículo 46. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele. É pessoal. Então, pessoal, a escolha é pessoal, é livre, é você que decide, é você mesmo que está me ouvindo, é você que Deus quer tratar com você, é você que Deus quer tratar com você. A situação que você está vivendo, quem decide é você, seu futuro, é o seu futuro quem decide é você, porque Deus já fez a sua parte dando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Para finalizar aqui a revista da Escola Dominical, eu quero ler aqui o livro de Apocalipse. Apocalipse 19, se eu não estiver enganado. Ou é 15, né? Apocalipse 20, versículo 15. Apocalipse, o último livro da Bíblia aí.
Acompanha aí comigo. Capítulo 20, versículo 15. 15, cadê? Aqui, ó. Que diz assim: e aqueles que não foram aqueles que não foram achados escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a todas as pessoas, quando no grande trono branco aparecerá todo mundo que não foi salvo. Preste bem atenção. Todo mundo que não foi salvo aparecerá no grande trono branco para ser julgado. Então, todas as pessoas que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro serão julgados segundo as suas obras e depois serão lançados no lago de fogo. O grande trono branco será decidido todo o destino dos não salvos, o grande trono branco. Toda pessoa, há pessoas que não foram achadas, por exemplo, daquela multidão, não foi achado escrito no livro da vida, fulano de tal não foi achado escrito na vida, então será lançado no lago de fogo. Não seja participante do julgamento assim, divino para o fogo eterno. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador, que você tem mais lucro e terá a vida eterna. Né? Então é isso aí. A vida eterna, o inferno, a realidade da vida. Mas aceite Jesus, mais uma vez, aí eu faço um apelo aí a você que ouviu essa palavra, aceite Jesus como único e suficiente Salvador e você terá o passo, a passagem para a vida eterna. Mas repita comigo, eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma e dedico a Ele toda a minha vida. Pronto. Aí, como eu falei já nos outros vídeos, há festa no céu quando você se declara a todo o povo: eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus. Então a festa, a alegria no céu. E Deus se alegra muito por um pecador que se arrepende. Muito obrigado a vocês a todos. Que Deus em Cristo abençoe. Estamos juntos nessa batalha aí. Muito obrigado. Fique com Deus e que Deus em Cristo abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.